abrir nossa Bíblia para a mensagem de Deus nesta manhã. No Evangelho segundo Lucas, nós retornamos ao Evangelho segundo Lucas, Evangelho este que nós estamos expondo e sendo por Deus edificados nele aos domingos pela manhã. Lucas, capítulo de número 15. Do versículo de número 1 ao versículo de número 10. Lucas 15, versículo de número 1 ao versículo de número 10. Os irmãos, por favor, acompanhem a leitura que nós faremos no texto. Posteriormente à leitura, nós oraremos a Deus para que Ele nos abençoe e edifique. Diz assim, Lucas: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, vai à casa e a procura diligentemente até encontrá-la, e tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, tua palavra é lida nesta manhã, ó Deus, e nós nos reunimos aqui, Pai, crendo pelo Espírito Santo, ó Deus, que o Senhor nos fala por meio da tua palavra, que é a verdade. Obrigado porque nós também, perdidos, fomos encontrados por ti, por meio de Jesus Cristo, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a tirarmos as lições preciosas da tua palavra nesta manhã, Pai, e aplica-as em nosso coração. Confiados em Ti, no poder do Espírito Santo, nós oramos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, o presente capítulo, o capítulo de número 15 de Lucas, nos traz 3 parábolas estreitamente relacionadas. Todas as 3 parábolas, e nós vemos apenas 2 delas, a terceira e última parábola, nós veremos, se Deus nos permitir, no domingo que vem. Mas todas as 3 parábolas tratam de algo que fora perdido: uma ovelha, uma moeda ou dracma e um filho, que é a parábola do filho pródigo, do filho que se perdeu e foi encontrado. Meus irmãos, a segunda e a terceira parábola aqui descritas em Lucas são exclusivas deste evangelho. Tanto a parábola da dracma perdida quanto do filho pródigo você só encontra no evangelho de Lucas. Já a parábola, que é a primeira acerca da ovelha perdida, você vê um resumo dela, breve resumo melhor, no evangelho de Mateus. Meus irmãos, as 3 parábolas têm apenas um tema central, ou seja, o anelo amoroso de Deus pelos perdidos. É disso que fala de maneira central. O tema central destas 3 parábolas é o amor pelo qual Deus busca um perdido. É disso que está falando as 3 parábolas. É disso que falam as 3 parábolas. O pastor busca a ovelha,
até encontrá-la. A mulher vasculha cuidadosamente a casa até encontrar a dracma que perdera, e o coração do pai se aflige pelo filho que se fora. Quando o filho retorna, o pai o recebe de volta em seu coração e do seu lado. Mas vamos ver como Lucas trata estas verdades no texto que lemos. Vamos então ao versículo 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Meus irmãos, esse primeiro versículo do capítulo 15 nos dá a ponte, a associação lógica com o texto que o precederam o capítulo 15, com os textos que se encontram, o material que se encontra no capítulo 14. Tanto que o versículo primeiro diz assim: os pecadores e também os publicanos se reuniam para ouvir Jesus Cristo. E veja o que diz o final do versículo de número 35 do capítulo 14. Olha um pouquinho acima aí. Versículo 35, capítulo 14. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E agora o capítulo 15 começa dizendo: os publicanos e pecadores se reuniam para ouvi-lo. Porque Jesus está chamando os pecadores e publicanos para ouvir o Evangelho. E Deus deu ouvidos aos publicanos e pecadores para que estes que aqui estão o ouvissem ao Filho de Deus. Coisa que os fariseus, que nós veremos aqui, os escribas, não faziam. Porque não lhes fora dado, em última instância, ouvidos para ouvir. Mas esses publicanos estão ouvindo a palavra de Deus. Esses pecadores estão se reunindo em torno de Cristo para, de fato, darem ouvidos ao Evangelho. Publicanos eram considerados, nós já vimos isso, né? Os cobradores de impostos, os publicanos eram considerados inimigos dos judeus, traidores, uma escória que estava a serviço do Império Romano, cobrando impostos absurdos dos próprios irmãos a serviço de César, de um estrangeiro que havia dominado aquela região. Por isso, os judeus viam os publicanos como traidores. E também o texto diz que pecadores, esses eram os marginalizados, aquele com os quais não se deveria nem ao mesmo se associar com eles. Como nós veremos a crítica que os judeus fariam a Jesus, estar associado com esses pecadores era um assinte, um afronte. E são esses que estão ao redor de Cristo que aproximavam-se dele para ouvir os seus ensinos. O que certamente, como nós vimos no versículo 2, gerou a crítica dos fariseus e escribas. Veja comigo, versículo 2. E murmuravam os fariseus e os escribas, os mestres da lei, dizendo: e aqui a ideia do grego é este sujeito, uma total falta de consideração com a pessoa de Cristo, com o Messias, chamando de sujeito. Este recebe pecadores e come com eles. Essa crítica já havia sido feita pelos fariseus e escribas a Jesus Cristo anteriormente. Em Lucas 5 está escrito: então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. Ofereceu a Jesus um grande banquete em sua casa. E numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Então era uma constante crítica que os fariseus e escribas faziam a Jesus Cristo, por ele estar junto de publicanos e pecadores. Mas Jesus não só os recebia, como também nós veremos as parábolas que Jesus conta aqui neste capítulo, que os buscava também. Veja, Jesus não só recebia os pecadores, mas ia ao encontro deles. O que jamais faria um fariseu e escriba hipócrita, que achava um absurdo apenas receber, quando mais buscar o pecador, ir de encontro ao pecador. E é isso que Cristo faz. Nós podemos pensar na mulher samaritana, com quem Cristo foi passando por um território samaritano que o judeu não fazia, para encontrar aquela mulher pecadora. Cristo então não só está pronto a receber os pecadores, como ir de encontro a eles, buscá-los, até encontrá-los, como nós veremos nas parábolas contadas. É interessante que
Jesus fazendo assim, recebendo os pecadores, indo buscá-los, não está de fato fazendo de acordo com os seus próprios ensinos, com as suas próprias instruções. No capítulo 14, vocês se lembram que Jesus foi convidado para um banquete na casa do fariseu, e ele disse ao fariseu: antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Vocês se lembram que nós falamos desse texto, capítulo 14, uns domingos atrás? E Jesus disse àquele fariseu que o convidara para o grande banquete: não convide os seus vizinhos, os seus amigos, antes vá atrás dos pobres, dos coxos, dos aleijados, daqueles necessitados que não têm como te recompensar. Vá atrás deles. E não é o que Jesus está fazendo aqui. Recebendo os coxos, os cegos, os necessitados espirituais, que são ali os publicanos e pecadores. Então o que Jesus faz está de acordo com as suas instruções, ou em outras palavras, ele faz o que ensina. Mas o texto continua, que Jesus vai agora responder-lhes. Jesus, como conhece a murmuração desses fariseus e escribas, lhes ensina por meio de uma parábola. Veja o versículo 3. Então lhes propôs Jesus esta parábola. E veja o versículo 4. Nós já vimos alguns domingos aqui a natureza da parábola. Então nós passamos a parábola em si. Versículo 4. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? É interessante, meus irmãos, que os rebanhos dos pastores daquela região de Cristo, eles variavam entre 20 a 200 ovelhas. Você encontrava pequenos rebanhos e rebanhos maiores. Aqui nós temos um rebanho de médio porte. Nós temos um rebanho de 100 ovelhas. E o texto nos diz, a parábola, Jesus Cristo, nosso Senhor, conta que uma das ovelhas se perdera. E diz aí, e perdendo uma delas. Os pastores, quando eram responsáveis pelo rebanho, no final do dia eles contavam as ovelhas para confirmar se nenhuma delas havia se afastado do rebanho ou se transviado do caminho. Então os pastores contavam as ovelhas, até porque, meus irmãos, as ovelhas era muito comum, algumas delas se transviarem, se desgarrarem do rebanho. A ovelha é um animal, meus irmãos, vocês já ouviram isso certamente. A ovelha é um animal, ou a ovelha, ou chamado, no caso do macho, carneiro. A ovelha macho pode ser chamada também de carneiro, e a ovelha tenra chama-se cordeiro. Então a ovelhinha pode ser chamada de cordeiro, e a ovelha macho chama-se também de carneiro. Mas a ovelha é um animal frágil. É um animal que não tem condição de sobreviver por si só. Ela não tem. A ovelha não enxerga bem. A ovelha pode comer plantas venenosas, venenos, sem perceber, misturado com as ervas do campo. Ela come sem perceber. E uma ovelha poderia se desgarrar facilmente do rebanho. E se isso acontecesse, a ovelha, o animal, tem dificuldade de encontrar o caminho de volta. A tendência é se desgarrar e ir para mais longe. E ela vai então se valendo da comida de certo lugar. E é interessante que a ovelha, quando ela começa a comer no lugar, ela continua comendo naquele mesmo local, mesmo que a comida acabe, mesmo que a erva acabe, ela fica ali, mesmo sem ter nada. Ela não tem capacidade de se conduzir, de perceber até mesmo que o alimento acabara. Ou seja, uma ovelha longe do pastor é uma ovelha que vai morrer. Ela vai morrer. Isso é interessante. Ela vai morrer longe do pastor, porque ela vai morrer de fome. Ela não tem como voltar por si só ao pastor. E quando acaba a erva no lugar onde ela começou a comer, a tendência é que ela morra ali mesmo. Então o perigo que cercava a ovelha. Mas é interessante que a ovelha tem uma, digamos assim, uma virtude, algo a seu favor. A ovelha ouve muito bem. A ovelha ouve muito bem, a sua audição é muito apurada. Tanto que Jesus, ele
fala disso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se a ovelha pode fazer alguma coisa, é ouvir. E ela ouve muito bem. É interessante que, eu já falei isso aqui um tempo atrás, que eu estava vendo um documentário sobre o pastoreio na região da Palestina. E um grupo de pastores se encontraram para, num certo pasto, dar de comer às suas ovelhas. E as ovelhas dos rebanhos se misturaram, todas elas. E aí, então eu fiquei pensando depois, enquanto vi o documentário, como é que agora o pastor vai selecionar, cada pastor selecionará a sua. Meus irmãos, um pastor não sai nem do lugar. Ele começa a emitir um som com a boca. Um som que as ovelhas dele saem do meio do rebanho, misturado, e o seguem. Com um som que ele faz sair da sua boca, as ovelhas começam a seguir. Saem as ovelhas dele. Elas ouvem a voz do pastor. O exemplo de Cristo era muito comum. Os judeus conheciam, viam pastores com seus rebanhos. Então Jesus se vale da ovelha. Mas nesse caso aqui, o ponto é a fragilidade da ovelha. E que ela longe do pastor irá morrer. É por isso que o pastor, então, irmãos, como diz o texto, deixa as 99 no deserto. A ideia de deserto aqui, no texto original, não é bem deserto, é terra de pastagem, tá? É a terra da comida. Então, deixa as 99 ali na terra de pastagem, quando estão pastando, e vai buscar a que se havia perdido. Agora veja o texto. Com esse pastor, que tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca de se perdeu. Agora veja a persistência do pastor, até encontrá-la. Ele vai, olha o que Cristo está dizendo, ele vai até encontrar. Ele não é frustrado no seu exercício. Ele não vai para, se porventura ele não encontrar, voltar sem ela. Ele não desistirá até encontrar a ovelha. Isso mostra a persistência de Deus, buscando o homem, sem considerar o ponto até em que ele se desviou. Ou seja, sem considerar o estado em que esse homem está. Jesus irá atrás dele até encontrá-lo. Grande amor de Cristo. Seu grande amor pelo pecador. Ele irá até encontrar, até onde esteja aquela ovelha. Em que estado esteja, o pastor não voltará sem ela. Tanto que o texto diz aqui, achou, encontrou. Tanto na parábola da ovelha quanto da dracma, a ovelha e a dracma são encontradas. O pastor e a mulher que vai à casa não fica sem encontrar, vai encontrar. A ideia de que Cristo, quando ele vai em busca do pecador eleito e salvo, ele encontrará, ele não voltará sem. Essa é a ideia aqui do texto. E tendo-a encontrada, põe-a sobre os ombros, ou põe-a sobre os ombros, cheio de júbilo. Jesus não está fazendo isso de fato, não é este Jesus que é o bom pastor. Não está Jesus falando dele mesmo. O Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isaías 40 diz: como pastor, ele apacentará seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. E Ezequiel diz assim: Deus, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e a perdida buscarei. Cristo está falando dele mesmo. É ele quem busca e encontra. Ele é o bom pastor. Isso está profetizado, meus irmãos, no Antigo Testamento. Eu mesmo, disse Deus, apacentarei as minhas ovelhas e a perdida buscarei. Ezequiel 34, 15 e 16. É isso que Jesus está fazendo. E os fariseus e escribas estão murmurando contra isso, quanto à obra de Deus para com o pecador, prometida na lei dos profetas, que os fariseus e escribas diziam conhecer tão bem. E eles estão contra esta obra divina, da busca do pecador. Veja só, achando então, versículo 5, porque o bom pastor nunca é frustrado, por isso que ninguém, meus irmãos, aqui, por quem Jesus morreu, vai se perder.
Não há condição nenhuma de um pecador por quem Cristo morreu, um pecador a quem Deus escolheu, se perder. Não há condição nenhuma, porque Deus vai encontrar. O texto não diz, porventura indo e não encontrando a ovelha. Não, tendo a encontrada, assim como a dracma, estará cheio de júbilo. E versículo 6, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. É a minha ovelha, é posse do pastor. E é interessante aqui, meus irmãos, que isso é uma indireta aos fariseus e escribas que Jesus faz. Jesus está dizendo assim, vocês não deveriam se alegrar juntamente comigo? Pecadores estão se juntando não para pecar, mas para ouvir a minha palavra. Isso não deveria ser alegria para vocês? Como o pastor que achou a ovelha convidou os amigos e vizinhos e disse, alegrai-vos comigo, porque a minha perdida ovelha foi encontrada. Mas agora Jesus completa o ensino com a parábola da dracma perdida. Veja, versículo 8. Se a primeira parábola falou de um homem, o pastor, e seus amigos, seus vizinhos, a segunda parábola fala de uma mulher e suas amigas e vizinhas. É interessante isso. Jesus contempla homens e mulheres em sua palavra. E agora veja o versículo 8. Ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Nós vamos era comum das mulheres que se casavam naquele tempo de Cristo a receber o dote, que eram moedas de prata. Era o dote, lembra? Tem um dote no casamento. O dote que é pago pela noiva. As noivas faziam desse dote, dessas moedas, um colar que poderia estar por volta do pescoço ou serviam de grinalda. Colocavam sobre a cabeça para mostrar àqueles seus vizinhos o quão ela tinha sido privilegiada por se casar, o quanto ela era benquista nesse sentido. Então as dracmas tinham também um significado não só econômico, mas de afetos envolvidos, porque geralmente a mulher as tinha por conta do seu casamento. Então as mulheres usavam como enfeite as dracmas. Pode ser que essa mulher tenha de alguma maneira utilizado da grinalda, mexido nela, ela tenha partido, ou o colar, e uma das dracmas do colar se perderam. Uma dessas 10 dracmas. E é interessante que fala aqui das 10 dracmas, a ideia de que uma dracma equivalia ao salário de um dia de trabalho. Uma dracma o trabalhador ganhava por um dia de trabalho, ganhava uma moeda de prata. Ela tem 10, a ideia de que é toda a sua economia. Ela tendo 10 dracmas, ou seja, a sua economia. Daqui a ideia do texto é revelar a pobreza daquela mulher. Ela não tem muitas dracmas, ela tem 10 dracmas, mas é toda a sua economia, é tudo que ela tem. E diz o texto que ao perder uma, a semelhança do pastor que perde uma ovelha, ou seja, como Deus se importa com cada um. Aqui não diz que perdeu a maioria das moedas, nem que o pastor perder a maioria das ovelhas, Karina, mas minha irmã Lucia, Penétra, a ideia de que perdeu uma só, mas Cristo se importa com um só dos seus pequenos, um só dele é importante. Ele ama cada um de nós individualmente. E a ideia é essa: tendo perdido uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. As casas dos judeus, ainda mais um judeu pobre como aquela mulher, eram casas de um cômodo só e não possuíam, muitas delas, nem mesmo janelas para que a luz do sol entrasse. Quando possuía janelas, eram janelas muito pequenas e era uma casa de chão batido, tinha poeira. Então a ideia é de que ela perde a dracma naquele ambiente e ela tem que acender uma candeia para procurar, porque entra pouca luz na casa, e varre porque a chão batido tem muita poeira. Mas ela não descansa até encontrar. O texto diz, diligentemente procura. A ideia é que ela vai virar, a ideia do texto aqui é virar a casa de cabeça para baixo, até encontrar a dracma perdida. Ela não sossegaria, até encontrá-la, é a ideia. Agora veja o texto.
e tendo achado. As duas parábolas que nós estamos vendo, a ovelha foi encontrada e a dracma foi encontrada, o que reforça a ideia de que nenhum pecador a quem Deus escolheu para a salvação se perderá. Todos serão encontrados. Tendo-a encontrada ou tendo achado, reúne as amigas e vizinhas. Agora é a festa das mulheres, né? Se nas ovelhas foi a festa dos homens, agora a festa das mulheres. E tendo encontrado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo. Outra crítica aos fariseus e escribas que não se alegravam com Jesus, por ele salvar os pecadores, por ele se ajuntar aos pecadores para pregarmos o Evangelho. E diz aqui: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Versículo 10. É a mesma coisa do versículo de número 7. Eu vos afirmo de que, igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. No final da parábola da ovelha, no versículo 7, diz: digo-vos que assim haverá maior júbilo, mesma ideia, no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos, ou se acham justos, né? Aos próprios olhos. Não são, mas se entendem como justos, que não necessitam de arrependimento. Eu vos afirmo, versículo 10, que de igual modo, como houve festa na casa do pastor que encontrou a ovelha, e na casa da mulher que encontrara a dracma, eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Meus irmãos, que os anjos se importam com a salvação dos pecadores, isso é uma verdade. A Bíblia está cheia dessa verdade, que os anjos de Deus estão envolvidos com a salvação que Deus realiza para os pecadores. Tanto que vocês se lembram que no dia que Cristo nasceu, no dia que Cristo se torna carne, a Bíblia diz que os pastores estavam nos campos a guardar os rebanhos, e os anjos de Deus foram cantar o nascimento de Cristo, dizer: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Os anjos se importam com a salvação. A ideia é de que eles celebram juntos. Mas veja, no texto, quem está celebrando não são os anjos, embora os anjos celebrem, mas não são os anjos. Há alegria diante dos anjos. Alguém está celebrando diante dos anjos. E quem é este alguém? Este alguém é o próprio Deus. Deus celebra. Deus se alegra na salvação do pecador. E os anjos se alegram juntamente com ele. Os anjos são testemunhas. Dá para imaginar isso? Do regozijo de Deus, o Deus do universo, o Deus onipotente, onipresente, onisciente. Ele se alegra quando um pecador miserável é trazido ao rebanho de Cristo, quando se arrepende. E não é o que a Bíblia diz? Que Deus tem prazer na salvação do pecador? Em Ezequiel diz assim Deus: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Eu tenho prazer na morte do perverso? Não desejo eu antes que o perverso se converta dos seus caminhos e viva? O que Deus quer? No que Deus tem prazer é em que o pecador se arrependa e viva. Os teólogos chamam esse prazer de Deus de o decreto prazeroso. É a vontade prazerosa de Deus. Deus decreta a morte do ímpio, mas Deus não tem prazer na morte do ímpio. Tem que ser entendido bem. Deus decreta a morte do ímpio como justo juízo sobre ele, mas Deus não tem prazer na morte. É como um juiz imparcial. Ele tem que condenar alguém, mesmo que seja o próprio filho. Mas isso não envolve, ele faz sem prazer, mas ele fará, porque é Deus justo. Mas a ideia de que o prazer de Deus está na salvação, não na morte. Deus tem prazer que o ímpio se converta dos seus caminhos. Em Oséias diz assim Deus: como te deixaria, ó Efraim, uma tribo de Israel? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como a Admar? Como fazer-te como Zeboim? Meu Deus diz ao povo dele que estava longe: meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acendem. Olha o que Deus diz ao povo dele que estava se transviando, estava se perdendo: o meu coração está comovido dentro de mim. Deus está falando isso. E as minhas compaixões a uma se acendem, se inflamam. Deus ama o pecador. Deus ama o pecador escolhido. Em Romanos diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, fazendo referência a Deus,
antes por todos nós pecadores o entregou, porventura não nos dará graciosamente com seu Filho todas as coisas? Deus ama o pecador a quem Ele salvou, a quem Ele escolheu. Ele deu o seu próprio Filho pelo seu povo, ainda que seu povo fosse pecador. Por isso, os fariseus não deveriam fazer o mesmo. Veja o que Jesus está dizendo a eles. Jesus está recebendo os pecadores, porque os pecadores querem ouvir a palavra de Deus, e os fariseus e escribas, que se julgam melhores, que aos seus olhos são justos, criticam Jesus e murmuram contra Ele, porque Ele come com pecadores. E Jesus diz: vocês deveriam estar alegres, vocês deveriam se alegrar, porque Deus se alegra no céu por um pecador que se arrepende. Deus ama o pecador que escolhera. Deus tem prazer em ver o pecador deixando o seu mau caminho e voltando-se para Ele. Vocês não deveriam fazer o mesmo, escribas e fariseus? Daí nós aprendemos algumas lições, com as quais nós terminamos aqui nosso sermão pela manhã. A primeira é a seguinte: há 4 maneiras de nos relacionarmos com pessoas que não aceitaram a Cristo. Aí. Há 4 maneiras pelas quais nós podemos nos relacionar com pessoas que não aceitaram ainda Cristo. A Bíblia chama de ímpios. A primeira delas é que nós podemos odiá-los. Nós podemos ter essas pessoas como pessoas menores moralmente do que nós somos e por isso odiá-los. Segundo, nós podemos considerá-los com indiferença. Olha, eu não odeio nem quero bem, eu só não quero perto de mim. Há pessoas que fazem isso. Veja, nós podemos, não no sentido óbvio e claro, fazer essas coisas tendo a aprovação de Deus. A ideia é de que nós podemos fazer isso. O preço e as implicações virão também por isso. Mas alguém pode odiar pessoas que ele considera imorais, sendo ele considerado por ele mesmo justo. Ou pode tratá-los com indiferença. Mas também nós podemos recebê-los quando vierem a nós. Quando um ímpio quiser ouvir o Evangelho da nossa boca, nós podemos recebê-lo. E não só isso, nós podemos fazer mais. Nós podemos buscá-los. Nós podemos ir a eles. Não só esperar que venham até cada um de nós, mas nós irmos a eles. Não esperarmos que os nossos amigos do trabalho comecem uma conversa religiosa conosco, mas nós começarmos a conversa com eles. Nós puxarmos assunto de tal maneira que Cristo seja pregado, que Cristo seja conhecido, porque nos importamos. Porque nos importamos com o pecador, porque nós também éramos pecadores antes de Cristo nos encontrar. Nós estávamos perdidos, nós conhecíamos o mundo mal e nos afundamos no lamaçal, tudo isso porque nós quisemos. Mas Ele veio e nos buscou. Por isso, semelhantemente, nós também buscamos, no poder de Deus, confiados nele, em Sua palavra, em Sua escolha divina, em Seu Espírito, o pecador. Muitas igrejas ficam esperando se envolver em campanhas evangelísticas para fazer algo. Deixa eu te falar uma coisa. Todas as pessoas que eu conheci, e aí sou eu que digo, isso não tem o peso da Bíblia, mas talvez o peso da própria experiência nossa, e talvez alguns irmãos já tenham essa experiência também. Todas as pessoas que eu conheci que reclamam que a igreja não fazem nada com relação ao evangelismo, são geralmente pessoas que não evangelizam. Sabe por quê, irmãos? Porque é difícil uma igreja se reunir todos os dias para fazer uma campanha evangelística. Porque nós temos nossos trabalhos, nós temos nossa vida. Só que não quer dizer que com isso a igreja não está evangelizando. Porque nós entendemos que evangelização são grandes eventos. Aí quando tem grande evento, aí sempre está fazendo coisa. Mas a ideia é de que cada um de nós somos evangelizadores. Você estará no lugar onde talvez o seu pastor nunca estará. Talvez o seu pastor nunca, e é muito provável que o seu pastor nunca conheça os seus amigos de trabalho, todos eles. Mas você os conhece. E você deve evangelizar. Às vezes nós queremos colocar a carne da igreja, algo que nós não temos muita disposição de fazer. Aí nós só fazemos se a igreja fizer. E nós não entendemos que quando cada um de nós evangeliza, a igreja está fazendo.
Todo dia. Não é só um mês lá que foi marcado o evento. Todo o dia. Isso é evangelização. Isso é verdadeira evangelização. Quando as ovelhas procriam. Quando as ovelhas procriam. É claro que a igreja, nós vamos ter um IBF agora, se Deus quiser, em julho. É o evangelismo. Porque nós temos recebido, nos anos que nós temos feito, muitas crianças que não conhecem a Cristo. Muitas famílias que não são crentes. Não dá para fazer um IBF com eles. E nos meses que não tiver? Não faremos nada? Deu para entender, irmãos? Nós evangelizamos todo dia. Onde Deus nos colocou, nós o faremos. Com nossos vizinhos, com nossos amigos, com nossos filhos, com os nossos pais. Nós o faremos. Nós buscaremos os perdidos todo dia com a graça de Deus. Porque como Deus se importou conosco, nós nos importamos com o próximo. Como Deus teve misericórdia de nós também devemos ser misericordiosos. O segundo ensino é que nós somos salvos porque Cristo veio nos salvar. A ovelha não tem condição de voltar por si só. É preciso que o pastor vá de encontro a ela. Meus irmãos, é reconfortante saber que o nosso grande pastor nunca cessará de nos buscar até encontrarmos. Paulo vai dizer a mesma coisa em outras palavras. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, aquele que saiu para encontrarmos, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele há de encontrá-los. O que saiu para buscar, há de encontrá-los. O que começou a boa obra, há de completá-la. Meus irmãos, Cristo não e jamais, nunca desistirá do povo que amou. Nunca, jamais. Nunca, jamais. Não importa o quanto tenha pecado você. Se você foi eleito por Deus, se você crê em Jesus verdadeiramente, apesar de suas falhas, de suas dificuldades e fraquezas, Cristo Jesus jamais te abandonará. Ele te conduzirá como bom pastor até o fim. Mesmo que ele tenha que usar o cajado, mesmo que ele tenha que quebrar a perna da ovelha, ele não deixará a ovelha se perder. Mesmo que for necessário, ele o colocará nos seus ombros e a conduzirá ao aprisco. Ele fará isso. E nós confiamos na salvação, não em nós mesmos, mas no bom pastor, que cuida de nós e nos guarda, mesmo por nossas fraquezas. Terceiro e último, é uma pergunta. O quanto nos alegramos e comemoramos na salvação da alma do pecador? Ou o quanto nos angustiamos também por ver alguém que não se rende ao Evangelho? Meus irmãos, há muitos entre nós, e nós também podemos estar incluídos nesse grupo, se Deus de nós não tiver misericórdia, que não tem nenhuma emoção, que não tem nenhum afeto pelo pecador. Tem um vizinho na porta, do lado dele, do lado da porta do apartamento dele, que nunca ouviu do Evangelho. E se depender dessa pessoa, também nunca ouvirá, porque não há comoção, não há angústia por uma alma que está se perdendo. Não é verdade, irmãos? Nós nos reunimos aqui na igreja, mas durante a semana, muitas vezes nós não nos importamos. Não há angústia na nossa alma por alguém que está se perdendo. Não há alegria por ver um pecador se arrependendo. A Bíblia diz que Deus se alegra quando um pecador se arrepende. Nós, como os filhos de Deus, devemos ter o mesmo sentimento. Nossas emoções devem estar voltadas da mesma forma. A Bíblia diz que quando Paulo esteve em Atenas, lá em Atos, ele olhou a idolatria na cidade de Atenas, e a Bíblia diz que o seu espírito se removeu dentro dele. O seu espírito ficou agitado ao ver aquele povo adorando um Deus falso. Veja a emoção envolvida com o pecador. É assim com você? É assim comigo? É assim conosco? Nós temos nos envolvido com os pecadores, não para pecar junto deles,
ou com eles, mas para levar-lhes o Evangelho de Cristo, para levar-lhes o Evangelho da salvação. Meus irmãos, que Deus abençoe em todas essas coisas. Vamos orar? Ó Deus Santo e bendito, nós te adoramos e somos gratos diante do Senhor e para com o Senhor, porque o Senhor veio nos buscar por meio de Jesus Cristo. Ó Deus, nós abandonamos o aprisco, nós deixamos o jardim, nós abandonamos a tua companhia, ó Deus, os teus mandamentos e a tua aliança nós quebramos. Ó Deus, mas o Senhor veio até nós. Não fomos nós antes que fomos de volta ao Senhor, mas o Senhor veio ao nosso encontro, o seu Filho se encarnou, porque o Senhor nos amou, ó Deus, ainda que pecadores. Ó Deus, dá-nos a graça de nós compreendermos este grande amor. O Espírito Santo nos ilumina, para que nós compreendamos a profundidade do teu amor por nós, ó Deus. E para que nós possamos, ó Deus, viver gratos de acordo com este amor por nós demonstrados em Cristo Jesus. Pai, dá-nos esta graça. Obrigado, porque o Senhor, ainda quando nós éramos pecadores, o Senhor nos salvou em Cristo Jesus. Ó Deus, tem compaixão daqueles que ao nosso redor ainda não creem no Senhor. Ó Deus, dá ao nosso coração angústia, ó Deus, de ver os homens se perdendo, de ver os homens confiando em falsos ídolos. Ó Deus, não nos deixe, Pai, tranquilos, ó Senhor, diante de pessoas que estão caminhando para o inferno, mas abra a nossa boca, para que ela profira o conhecimento de Deus em Cristo Jesus, para que ela fale da palavra da verdade, para que ela fale acerca de Cristo a vida eterna. E nós confiamos na aplicação, Pai, do Teu Espírito àqueles que o Senhor escolheu para mim. Mas dá-nos a graça, ó Deus, de nos importarmos. Transforma nosso coração insensível muitas vezes. Opera em nós e por meio de nós. Em nome de Jesus nós oramos, com perdão dos pecados. Amém. A mighty fortress is our God.